o dinheiro arrecadado nos municípios, porque é onde o povo vive, não é na capital federal. As pessoas vivem nos municípios do país. E esses trabalhadores, as pessoas que realmente fazem o país acontecer, fazem o país se desenvolver, são os trabalhadores. Então, o que é que nós fazemos hoje? Trabalhamos, construímos um país, geramos empregos, geramos renda, o Estado, a União, recolhe o imposto e não devolve como deveria ser devolvido na sua totalidade para atender não só as casas filantrópicas, mas também os insumos da saúde, para que possamos ter uma saúde, no mínimo, de uma qualidade de vida melhor para a população. Quero aqui externar aqui minhas congratulações a você pelo uso da tribuna, e o que for depender de nós aqui, desta casa, dos 15 vereadores desta casa, eu tenho certeza e tenho convicção, quando se fala de saúde, há uma sensibilidade de cada um cidadão aracatiense de fazer com que o Hospital Santa Luísa jamais feche, e sim continue seu trabalho no dia a dia, prestando relevantes serviços como vem prestando, não só o município de Aracati, mas os municípios que ficam em torno dessa região polo da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado. Continue em discussão. Acredito que todos os vereadores já falaram tudo que deveria ter feito. Essa casa tem uma representatividade somos 2 médicos, um dentista, pessoas que trabalham na saúde, toda a representação da sociedade está aqui. Nós somos muito sensíveis, que afinal de contas todos precisamos, muito especialmente do Santa Luísa de Marilac, mas nós somos sensíveis a gente que acompanha todo o circuito. O subfinanciamento, ele é claro para tudo. Quando você fala sobre a atenção básica não funcional, Aracati hoje carece de praticamente 50 agentes de saúde, né? De áreas descobertas, a cidade cresceu muito, um adensamento populacional, e desde esse mínimo acompanhamento domiciliar hoje está carente. Mas isso faz parte de um planejamento, de uma ordem financeira. Afinal de contas, o SUS é um caixa, ele é um fundo financeiro. Esse fundo financeiro tem que garantir que todos os cidadãos tenham acesso a tudo, isso se chama universalidade, que eu, como cidadão, tenha acesso a tudo que preciso para eu ficar bom, isso se chama integralidade, e dentro daquele princípio que a doutora Denise falou, que é a equidade. Nós todos temos necessidades, nós somos diferentes e temos necessidade diferente. Não existe como tratar o Tássio da mesma maneira que eu, que tratar o Reginaldo, não existe, nós somos pessoas diferentes. O Santa Luísa, de uma maneira individual, ele tem recebido uma atenção, como todos falaram, muito importante daqui. O governo executivo teve, o Poder Executivo teve a iniciativa aprovada aqui na Câmara. Eu acho que, eu já conversei com o Júnior sobre isso, não tive a oportunidade com a irmã Graça. Precisa que o hospital seja transformado num hospital escola, que possa ter uma forma de parceria. Nós temos uma faculdade aqui que tem cursos na área da saúde, curso de farmácia, curso de enfermagem, psicologia, administração, que ali pode ser um grande laboratório de fisioterapia e que pode ser utilizado para isso daí. Precisa repensar essa forma de parceria. A minha mãe fez uma mastectomia segunda-feira no Hospital do Câncer. E ela recebia um convênio, aí o usuário do convênio do sistema de saúde complementar precisa ter credibilidade naquilo ali, confiar que aquele médico que está ali vai resolver o problema dela, que vai fazer, isso aí precisa realmente. Isso carrega mais dinheiro para dentro do hospital, isso faz com que chegue um investimento maior e realmente não é diferenciado, mas isso tem que ter toda uma estrutura de hotelaria diferente, e a gente tem visto um progresso realmente aqui. Mas as santas casas, os hospitais filantrópicos precisam de uma atenção maior, precisam que sejam garantidos esses instrumentos legais, que nós parlamentares tenhamos essa garantia de levar a vocês um melhor financiamento. Acho que aqui tem feito, dentro do nosso micro-universo, participado e contribuído de alguma forma. Mas eu acho que precisa bem mais. O hospital precisa ter alguma... Nós vamos fazer, inclusive, convidar todos os vereadores, né, vai haver um show chamado Show pela Vida, né, que não pôde ser agora por um problema do hospital, uma doença de uma pessoa de lá que estava organizando, mas vai haver um Show pela Vida. Nós, músicos de Aracati, vamos nos reunir e vamos fazer uma festa para que as pessoas, através do seu ingresso, através do seu consumo, elas possam ter direito a uma festa e estar contribuindo de alguma forma para o hospital. A gente convida toda a sociedade e vai ser, acho que bem legal, uma noite em que a sociedade se reúne em prol de uma coisa legal. Isso já está idealizado e a gente quer fazer parte disso também.
de tal forma que conte com a gente e convido você a fazer suas considerações finais. Ok. Nesse momento, eu primeiro me atentou bastante à palavra do vereador, que eu não... Luiz Carlos. Você me falou da questão das UPAs, né? Financiamento alto para uma estrutura belíssima, sem uma capacidade profissional hoje eficiente. Que fique de entendimento para essa casa que as UPAs do Ceará estão sendo entregues às instituições filantrópicas. Sabe por quê? Porque ninguém consegue gerir tão bem a saúde como os filantrópicos. Crateús, Canidé, qual é a outra UPA? Tauá, todas foram entregues para a instituição filantrópica, para ela gerir o atendimento primário. Mais uma vez, afirmando o governo que as instituições filantrópicas trabalham e trabalham sério e fazem serviço de qualidade. A questão da doutora Vanusa? Denise. Você me falou que tenta o máximo buscar e tentar viabilizar esse gerenciamento dos pacientes que necessitam de um atendimento específico ou qualificado. Nós temos hoje uma central de leitos, uma central de regulação que é simplesmente inoperante. Um paciente, eu como coordenadora, me deixa extremamente impotente diante desse sistema, que um paciente precisa estar aqui nesse município que não tem um hospital específico cardiológico e nem tem uma maternidade de médio e alto risco, ter que ficar esperando a boa vontade de ser liberada para ir para Fortaleza para ser atendido. Sem contar as denúncias que burlam a ordem das coisas, que são inúmeras. E eu tenho batido, e quando eu chego para os diretores das instituições hospitalares, eu tenho como coordenadora e como entidade de representação, dito e falo sempre, que ali é uma vida que está ali, naquele momento ali, precisando urgente. Não é uma questão política. Porque hoje a nossa saúde do Brasil é tratada exclusivamente pela política. Quem tem mais é que ganha mais. E quem tem mais não vai para uma santa casa. Quem tem plano de saúde não sai daqui de Aracati para ir para Fortaleza para ser atendido na Santa Casa de Fortaleza, não. Porque lá atende Unimed, Apivida, Cafaz, todos os planos de saúde. Quem tem plano, vai para o São Mateus, vai para um Curadares, vai para um hospital que você está vendo um aspecto belo, porque a população ela enxerga o que é belo. Há 7 anos eu não venho aqui no hospital. Cheguei e me admirei realmente da estrutura que o hospital está trazendo a esta sociedade com o apoio exclusivo e voluntário da representação civil aqui. Porque, na verdade, recurso não tem. O hospital está sendo reformado com doações. E outra coisa, eu trago para essa tribuna também, que quando você traz o paciente lá daquele interiorzinho, daquele outro para ser atendido na macro-região, é obrigação do seu município repassar. Você está atendendo a população que é de responsabilidade dele. Eu não sou bonzinho. Vamos deixar dessa demagogia que ninguém é bonzinho. Tu tá mandando 2.000 pacientes mês para vir atender no hospital e tu não quer dar nada? Como assim? Não é assim que funcionam as coisas no Brasil. E eu estive, inclusive, na tribuna em Canidé e ficou um verdadeiro leilão. Não, eu dou 5, eu dou 1, eu dou 3. Eu fiquei só esperando, né? Quando eu tive a oportunidade de falar, eu disse, vocês estão dando o quê? O dinheiro é de vocês?
Não. Gente, vocês estão financiando a saúde da população de vocês. Eu não sei como que trata aqui em Aracati, como está essa questão. Porque o Hospital Santa Luísa de Marilac, ele é referência na pediatria e na obstetrícia. Se existe essa contrapartida dos outros municípios. E se é suficiente para trazer. Porque há 2 anos eu vi a diferença de que essa gestão atual tomou para si uma luta que é da instituição. Porque a instituição, ela não pertence ao município, ela não pertence à Irmandade, ela não pertence aos diretores que ali estão, estatutariamente, porque hoje eles estão, amanhã não. Ela pertence a essa sociedade. É tanto que as instituições filantrópicas, elas não podem ser vendidas, doadas. Se ela fechar as portas, o que é que acontece? Outra instituição recebe o patrimônio daquela instituição. Então, é bem verdade que o município de Aracati se atentou bastante a essa questão do Santa Luísa de Marilac. Mas o meu papel aqui não foi falar exclusivamente do Hospital Santa Luísa de Marilac. O meu fundamento maior aqui é mostrar que a nossa sociedade brasileira está de luto. Luto porque quem faz um serviço de qualidade e quem é obrigado a prestar conta por R$1 que recebe ao TCM, ao TCU e à Receita Federal é as instituições filantrópicas. Porque hoje, uma instituição que tem uma população de R$77 mil e tem no seu serviço de contratualização, que é eu estou ofertando um serviço e você me contrata, e o hospital recebendo R$200 mil mês, não tem nem perigo dele sobreviver. Não tem. Você pode doar. A doação, ela sempre será bem-vinda. E a Santa Casa de Fortaleza, hoje, nessa gestão que está hoje, ela só sobrevive exclusivamente porque ela recebe doação. Porque se ela dependesse do SUS, era outro problema que ela já estaria fechada há muito tempo. Então, eu agradeço a essa casa as explicações que foram dadas ao Santa Luísa de Marilac, mas o movimento nacional, que hoje as instituições filantrópicas do Brasil aderiram a esse movimento, é informando que se não houver uma responsabilidade, um financiamento digno para ser repassado às instituições, iremos fechar as portas sim. E quem vai sofrer é a sociedade num todo. Obrigada. Questão de ordem, vereadora Hilda. Senhor presidente, eu gostaria de pedir que, por gentileza, colocasse o projeto de número 119, 120 e 121 em regime de urgência urgentíssima. De nossa autoria também solicitamos que se coloque em regime de urgência o projeto de lei número 11, de nossa autoria. Senhor presidente, questão quais de são, ordem. vereador? É bom chamar os vereadores do plenário. Se tiver algum vereador nas galerias aí no gabinete. Solicita aí a secretaria o envio dos projetos solicitados, por favor. Aqui não? Já estão aqui? 119. Já estão? Então. Quais são? 19, 20, 21 e o 11. 19, 20, 21 e 11. Pronto. 19, 20. Atenção, senhores e senhoras. Pedido de urgência para o projeto de lei número 119, institui o Fundo Municipal de Cultura do município de Aracati, dá outras providências,
com o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. 120 altera a Lei Municipal de número 129, na forma que indica e dá outras providências. Esse projeto de lei é meramente por erros de digitação, que nós vamos discorrer aqui no momento oportuno. Nós já votamos na quinta-feira e houve erro de digitação, apenas para colocar ordem nas rubricas. Projeto de lei 121 institui o Fundo Municipal do Turismo e dá outras providências. E o projeto de lei número 11, autoria do Dr. Falcão, disciplina no âmbito do município de Aracati a atividade de guia informante turístico. Os pedidos de urgência estão em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contra, levante-se. Aprovados. Vamos à ordem do dia. Senhor presidente, pela questão de ordem também. Senhor presidente, na quinta-feira passada, nós fizemos aqui inclusive eu e Vossa Excelência fizemos aqui comentários a respeito com relação à vinda do supermercado Pinheiro. Nós falávamos aqui a respeito da vinda da estrutura com 2 salas de cinema, enfim, para dar esse upgrade aí tanto no comércio quanto na questão social do município. E falávamos também, entrou em pauta, muito que ligeiramente, a questão da HB e, por conseguinte, a questão da Picadilly. Eu deixo aqui pessoal, em caráter pessoal, o meu voto de repúdio à covardia extrema de um sujeito chamado Gilberto, que eu não sei nem quem diabo é, que é o presidente nunca o vi pessoalmente, não faço a menor questão também, que é o presidente da Associação dos Ex-Funcionários da HB, que aqui está gravado em vídeo, em áudio. Ele poderia ter vindo aqui e não pegar corda igual o Cacimbão, e não ir pela cabeça dos outros igual o Piolho, porque me escreveu de maneira, Rodrigo, vereador, da maneira mais estúpida e grosseira possível que você puder imaginar. Aí ele vai numa mídia social e publica a minha resposta. Ele deveria ser homem, coisa que eu acho que ele pode até ser macho, mas talvez homem ele ainda esteja no caminho, distante a atingir esse objetivo de ser um homem de personalidade, de vergonha, de caráter, porque ele publicou a minha resposta. Fui eu que escrevi mesmo. Ele devia ter escrito, devia ter publicado o que ele me falou, da maneira desrespeitosa como a qual ele me tratou. De uma figura na Selma, que em momento algum, Vossas Excelências, a grande maioria estava aqui na quinta-feira, em momento algum houve qualquer tipo de negativismo quanto à figura dele. Eu apenas disse e repercuti uma coisa que o próprio prefeito me disse, que em reunião, lá no Petroclube, com os ex-funcionários da HB, houve várias contradições, até porque o tema está sendo politizado. Esse sujeito, esse tal de Gilberto, está sendo manobrado, está sendo teleguiado, como aqueles bonecos da Garra da Patrulha. Ele está indo para onde estão levando e vindo quando querem trazê-lo. É isso que está acontecendo. E para provar a ele e a quem interessar possa, eu fui no decorrer da semana atrás da verdade dos fatos, de me inteirar a respeito da situação HB. Porque uma das coisas que ele me escreveu é dando conta que eu estava totalmente por fora da situação. E eu não costumo falar daquilo que eu não conheço. Eu não falo de medicina, eu não falo de engenharia, porque eu não conheço. Eu falo daquilo que eu tenho algum tipo de domínio, de controle. E, senhor presidente, me permita que, em rápidas pinceladas, eu trouxe aqui, do dia 23 de abril de 2014, um e-mail em que o senhor Paulo Eloy Grings, que é o dono da Picadilly, é o dono da empresa, que se Deus quiser virá se instalar em Aracati, porque nós precisamos dessa empresa, ele, neste dia, apresentou ao governo do estado do Ceará a carta de intenções da empresa. Ou seja, a empresa apresenta o seu cartão de visita através, Edenaide, de uma carta de intenções, que será, a posteriori, analisada pelo governo, pela Agência de Desenvolvimento do governo do estado do Ceará, passa-se um carimbo aprovado, e daí começam, Nilberto, as negociações com relação aos incentivos fiscais, não somente do estado, como também
do município. O município compete, nesse primeiro plano, a questão das instalações, um terreno que tenha água, que tenha energia, seja de fácil acesso, e por aí vai. Para uma empresa, Roberto, que muito provavelmente virá para empregar 400 pais e mães de família de Aracati. Mas o senhor Gilberto não está preocupado muito com isso, não. Ele está preocupado em politizar o tema e aparecer, pelo que me confere. Eu tenho aqui tanto a carta de intenções quanto o e-mail, que num parágrafo diz o seguinte: prezado senhor Alexandre Pereira, que à época era da ADES, enviamos esta carta de intenções com o coração cheio de alegria. Isso o presidente da Piccadilly falando. E a convicção de que a Grinks Calçados, que é a Piccadilly, é a razão social da empresa, será bem-vinda e recebida em Aracati, e que juntos, Piccadilly e o povo de Aracati produzirão lindas histórias de crescimento e de convívio entre a empresa e os seus colaboradores, vereador Marcos. E este e-mail foi parar em todas as, nos birôs, vereador Luiz Carlos, de todas as autoridades do Estado, inclusive do próprio governador Cid Gomes. Aí, no dia 6 de fevereiro, o presidente da Piccadilly, isso o senhor Gilberto sabe, mas como ele está torcendo pelo contra, aí ele não compactua na Selma com os seus colegas. Aí no dia 6 de fevereiro, o presidente da Piccadilly envia ao prefeito municipal um e-mail dizendo o seguinte: senhor prefeito, conforme ligação telefônica recebida ontem, ou seja, no dia 5 de fevereiro, do senhor Erasmo Mendonça. Quem é o Erasmo Mendonça? É um mequetrefe lá da ADES, que à época dava recado do presidente Roberto Smith, que por sua vez era o presidente do Banco do Nordeste, na época da roubalheira desenfreada de milhões e milhões de reais, que aí foi bater na ADES, o Roberto Smith. Isso é uma falha do governo do Estado do tamanho do mundo, que arrumaram um canto para o Roberto Smith lá na ADES. Aí esse Erasmo Mendonça passa um e-mail para o presidente da Piccadilly, dizendo que o município de Aracati já tinha tomado aquele espaço da HB e pré-determinado para a instalação do supermercado Pinheiro, e que ele não se preocupasse, porque a ADES estaria providenciando outros municípios para análise. Ou seja, politizaram, estavam querendo a fina força tirar o Aracati do circuito para levar a empresa para outro canto. Aí ele diz aqui no final: o senhor Erasmo mencionou que, por orientação do Dr. Roberto Smith, poderia nos apresentar outros municípios para uma eventual instalação da Piccadilly, mas não nos interessaríamos, ao menos por enquanto, em visitar outra possibilidade, pois o que despertava maior interesse para a Piccadilly era a mão de obra já qualificada e disponível em Aracati. Todos os esforços estão sendo feitos, mesmo passando por cima de interesses politiqueiros baixos, rasteiros e impublicáveis, para que a empresa venha para o Aracati. Agora, as informações que chegam aos associados da HB são as piores possíveis, porque o presidente dos ex-funcionários está jogando contra o patrimônio. O que ele está ganhando com isso, ninguém sabe. Porque eu também peguei com o doutor Cipião, que foi institucionalmente colocado pelo prefeito para ser o apoio jurídico da associação, aqui toda a questão da alienação do imóvel, vereador Cacá, para as causas trabalhistas do pessoal da HB, no valor de mais de R$1.800.000. Eu tenho tudo aqui em minha mão. Agora, esse sujeito, mal educado, atrevido, R$1.747.000, ele deveria vir a público, pelo menos explicar qual é a verdadeira função que ele está tendo lá. Porque eu vi aí outro dia uma foto dele com o tal do Roberto Smith e com um deputado estadual falando aos borbotões, ou talvez não falando, mas sim tramando alguma coisa. Essa é a verdade dos fatos. E quem interessar os e-mails trocados entre o presidente da Piccadilly
entre o prefeito municipal e depois dessa resposta do presidente da Picadilly, o secretário de Turismo do Estado, que estava no circuito e continua, também respondeu ao presidente da Picadilly, dizendo que o governo do Estado, em momento algum, preteriu a Picadilly, deputado Dedé Teixeira. Mas o deputado Dedé Teixeira foi elegante e ligou, fez um contato aqui com o poder público, dizendo que o interesse maior dele seria o de estar medindo, compactuando em forças para que a empresa venha para o Aracati. Essa é a minha participação, senhor presidente. Doutora Denise. Eu acho de extrema irresponsabilidade tua, Tarso, querer jogar contra o PT. Nesse momento eleitoral, que nós estamos todos pedindo os votos para a Dilma, ou tu não está, e para o Camilo. O Dedé Teixeira, vocês sabem muito bem como foi a história, porque eu dizia aqui. O Dedé Teixeira, tudo começou quando nós soubemos que a HB... Eu já contei essa história aqui várias vezes, vou contar de novo. A HB fechou. Eu não sou de pedir, de chorar o leite derramado. A HB fechou, como é que pode? O cara tinha prometido... O que é que eu fiz? Eu liguei para o Dedé Teixeira e disse, Dedé, vamos atrás de outra firma. Pensa aí uma maneira, Denise, eu vou marcar uma reunião com o Roberto Smith. Nesse tempo, eu era até da base aliada. E nós marcamos. Liguei diversas vezes para o prefeito, ele não atendeu. O prefeito, liguei para os representantes. Pronto, eu estava aqui quando esse Gilberto passou, que eu nunca tinha falado com ele, passou a mensagem. Doutor, eu disse, eu vou ver o que é que eu posso fazer. Pronto, eu nunca tinha falado com ele, doutor? Nunca tinha falado com ele nesse dia. A senhora não tinha falado com ele nesse dia. Eu falei nesse dia. Porque a senhora fala com ele constantemente. Fala. Pois é. Pronto. Quando a HB fechou, eu nunca tinha falado com ele. A HB fechou, doutor, eu sou presidente do sindicato, a HB fechou. Isso é mesmo. E ficou... Foi nesse dia, numa quinta-feira que soltou essa bomba. Então, eu disse, eu vou tentar. Então, depois eu liguei para o Dedé Teixeira. Dedé, o que é que a gente pode fazer? E nós marcamos uma reunião na quinta-feira seguinte para conversar com o doutor Roberto Smith. Só que o prefeito não quis ir para a reunião com o doutor Roberto Smith. Ele marcou uma reunião com o Ricardo Pereira. No mesmo dia. Alexandre. 11 horas. Alexandre Pereira. 11 horas. A reunião com o Dr. Roberto Smith era 9. E eu ainda disse, o Gilberto, a reunião é amanhã, 9 horas. Doutora, mas o prefeito está chamando para eu ir com ele às 11. Eu disse, rapaz, eu não sei. Eu sei que eu tenho uma reunião com o Dr. Roberto Dedé Teixeira às 9, lá na 10. Se você quiser ir comigo, você vai. Não, mas eu vou às 11 com o prefeito. Eu disse, você fica à vontade. Eu sei que no outro dia de manhã, ele disse, eu vou com a senhora. E fomos. E nós tivemos a reunião com o Dr. Roberto Smith e ele disse que iria para antecipar, que ele já estava com viagem programada para o Rio Grande do Sul, conversar com os donos da Picadilly, porque eles iam tentar trazer a Picadilly para cá. E foi uma coisa que nós ficamos muito satisfeitos. O Dedé Teixeira foi com o Roberto Smith para o Rio Grande do Sul tentar conversaram, né, com o Paulo Grins. Eu fiquei esperando a reunião com o Ricardo Pereira. Terminou a reunião, o Dedé foi embora, o Dr. Roberto foi embora e eu fiquei lá com o Gilberto, sentada na recepção, esperando para ter a reunião. Quando o prefeito chega junto, o Ricardo Pereira, e a reunião foi só para dizer o que é que a gente tinha combinado. Não, que bom, chega a bater umas fotos, está lá a foto no Face, pode ver como foi. Essa minha foto depois saiu no jornal com o Dedé, o Roberto, e o Gilberto e Eliezer, tinha mais 2 pessoas. Bom, foi isso. Teve uma feira da Fenta, uma feira de calçados em Fortaleza. E o Paulo foi para a feira em Fortaleza e não veio a Aracati. Ele não demonstrou interesse nenhum mais em vir a Aracati. Ele foi desestimulado. Ele foi esmilinguindo. Não sei. Eu sei que ele conversou. Tem uma foto no Face. Quer uma cópia?
Eu quero. Pronto. E eu depois eu vou te De dar a todos? cópia também, viu? Ok. Do que eu tenho, que eu também não vou ler. O meu eu tô é oficial. contando a história, Eu- mas tu não me vamos- interrompe, não, porque eu não te Olha, interrompi. regimentalmente, eu acho que esse não é